Olá, oitavo ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, todos resguardados aí com seus entes queridos, tá bom? Pessoal, no começo da semana eu havia passado algumas atividades para vocês e resolvi fazer esse vídeo para esclarecer aí possíveis dúvidas, tá bom? Vale lembrar que eu estou à disposição no WhatsApp, podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá bom? Pessoal, então nas atividades nós finalizamos aí o módulo 2 com aquelas atividades principais com as glândulas, né? Onde nós temos três tipos de glândulas. Nós temos as glândulas endócrinas, as exócrinas e as mistas, tá bom? As glândulas exócrinas são aquelas glândulas, né, que tem um ductozinho, ou seja, esse ducto consegue expelir, eliminar, soltar aí o produto que elas estão produzindo no seu interior, tá bom? Um exemplo aí, tá? Porque eu não vou ficar falando exemplo, porque senão vocês, né, vão fazer a tarefa só com o que eu falar, vocês têm que pesquisar também. Um exemplo apenas de uma glândula, aí no caso exócrina, glândulas lacrimais, tá? Então nós temos as glândulas lacrimais que têm ductos, né? Nós temos 3 pares de ductos lacrimais nos olhos e no caso eles vão expelir a lágrima. Qual que é a função da lágrima? Umidificar, né? Umedecer aí a nossa vista, tá bom? Evitar o ressecamento. Depois, nós temos as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, elas não têm esse ducto que vai eliminar o produto que elas produziram para o meio externo. Então, todo produto que elas produzirem vai cair diretamente na corrente sanguínea. E no caso, quem são aí, por exemplo, esses produtos? São os hormônios. Os hormônios, quando caem diretamente na corrente sanguínea, eles podem influenciar células que estão do lado deles, né? Ou então algum lugar mais afastado. Um exemplo, hipófise, tá bom? Agora a terceira glândula, que são as glândulas mistas, são aquelas que são tanto endócrinas quanto exócrinas, ou seja, elas produzem os produtos que vão ser eliminados para o meio externo, como também podem produzir elementos que são eliminados não, são lançados na corrente sanguínea. Um exemplo, nós temos quem? O ovário. O ovário, por exemplo, ele vai produzir os hormônios, né? Os hormônios progesterona e estrógeno, que são os hormônios, e ele vai expelir o óvulo no período fértil da mulher, tá bom? Encerramos aí o módulo 2 e vamos entrar já no módulo 3. O módulo 3, pessoal, ele vai estar falando sobre vida e evolução, introdução aos sistemas e ao sistema digestório. Semana que vem eu quero falar com vocês a respeito do sistema digestório. Então hoje eu vou esclarecer alguma coisa sobre os sistemas e também algumas atividades aí corporais, tá bom? No caso, pessoal, o que seria um sistema? O sistema nada mais é do que o conjunto de vários órgãos, tá? Exemplo de sistema, por exemplo, nós temos o sistema endócrino, né? Nós temos o sistema circular, né? Nós temos o sistema respiratório e o primeiro que nós vamos estudar semana que vem, que é o digestório, tá bom? Agora, tem algumas palavrinhas que a gente tem que conceituar e tem que ter em mente, bem assim, fixado mesmo, que está lá na página 23. Olha lá, metabolismo. O que será que é o metabolismo? Metabolismo são todas as atividades, todas as reações químicas que ocorrem no meu organismo, tá bom? Seja a troca de um gás, seja a quebra de uma partícula grande no meu estômago para diminuir esse alimento para eu conseguir capturar todos os nutrientes dele, tá bom? Depois, movimento. O que seria o movimento? Vamos pensar em movimento esquelético muscular nervoso, ou seja, eu tenho a locomoção, eu tenho o movimento do peristaltismo, ou seja, eu tenho o movimento do esôfago que leva o alimento para o estômago e tenho também o movimento dos meus intestinos, tanto delgado quanto grosso, para levar o bolo fecal até ele ser eliminado, tá bom? Depois, o crescimento. Crescimento nada mais é do que a multiplicação celular. Nós já vimos os dois processos de multiplicação celular, né? De divisão. Nós temos aí a mitose e a meiose. Então, o crescimento nada mais é do que um processo mitótico, onde eu vou ter o crescimento do organismo e também reposição de células mortas, certo? Depois, diferenciação celular. Nós temos, por exemplo, células que são precursoras
que vão formar todas as outras células. Isso é o papel da célula-tronco. Ou seja, a célula-tronco é uma célula que, conforme vai passando o tempo, ela vai se diferenciando em vários outros tipos celulares. Por isso que tem muitas pessoas que, ao nascer, eles fazem o quê? Eles fazem o armazenamento das células-troncos da placenta, porque futuramente pode ser utilizada pela pessoa, tá? Ou seja, para fazer uma diferenciação, uma reposição celular de uma célula que ela precise. E por último, nós temos a reprodução. O que é reprodução? Nós temos dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. O que é a reprodução sexuada? É aquela que envolve troca de gametas, tá? Ou seja, não precisa ter precisamente o ato, né? A cópula não precisa ter isso, tá? Ou seja, só vai ter a troca de gametas. Por exemplo, os peixes, eles fazem a reprodução sexuada, ou seja, o macho vai, né, nadando, ele estimula a fêmea através de batimentos na lateral do seu corpo, ela elimina todos os óvulos e ele vem com o esperma cobrindo todo e fecundando todos eles, tá? Isso é reprodução sexuada. A reprodução assexuada é aquela que não envolve troca de gametas. Pode ser uma regeneração, ou seja, arrancou um pedaço da pele, vai regenerar essa pele, tá? Pode ser um brotamento, tem um organismo que brotou um outro. Aqui é um tipo de reprodução assexuada também. Certinho, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês não tenham tido dificuldade na resolução dos exercícios, tá? E vale ressaltar, qualquer dúvida estou à disposição e em momentos de pandemia nós temos que nos precaver. De que forma? Cuidado com a aglomeração, contato físico agora não é o momento e lavem sempre as mãos. Já expliquei para vocês, cantem o parabéns 2 vezes, ok? Lavou a mão aqui, entre os dedos, movimentos circulares para limpar as unhas, tá? Os dois. Lavou as costas da mão, lava o pulso também, certo, pessoal? Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Estou com saudades, tá? E espero vê-los em breve aí na escola, tá bom, pessoal? Qualquer coisa entre em contato. Beijo, beijo, fiquem com Deus.